a Deus pela vida dos abençoados. Eu vou orar para que nós possamos iniciar o apostolado esta noite. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Eu já declaro a Tua palavra, Senhor, sendo revelada segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, predestinado para a vida de todas as ovelhas que estarão, Pai, ouvindo a graça e o apostolado, recebendo, Senhor, essas revelações testificadas pelo Teu Espírito, Pai. As ovelhas que estão no ministério, as que estão online e as que estarão também depois no canal via Facebook, para a glória de Deus, para a Tua glória, segundo a Tua vontade soberana, segundo o Teu propósito predestinado para a vida de todos os eleitos. Eu declaro as mentes libertas, Pai, em nome de Jesus, de todas as fortalezas, e que elas recebam o perfeito entendimento, recebam o espírito de sabedoria e de revelação para a glória de Deus, e que lhes seja revelado a Tua graça, segundo a Tua vontade predestinada. Já declaro que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas Te será revelada, Pai, para a glória do Teu nome. E assim eu creio e eu falo no nome de Jesus e declaro anjos ministrando o perfeito entendimento na vida de todos os eleitos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós temos um tema, né? É um dos temas, todos os temas que nós estamos estudando, eles são importantes, né? E esse é um dos assuntos importantes que o apostolado traz, né, para os eleitos, para os abençoados. Então, o nosso tema hoje é: você foi predestinado segundo o propósito de Deus. Livre-arbítrio não existe. Porque se estiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós vamos estudar que o livre-arbítrio não existe, porque nós fomos predestinados segundo o propósito de Deus. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos estudar sobre esse tema e nós devemos entender que o que é que o falso livre-arbítrio, né? O que é que diz o livre-arbítrio, o falso livre-arbítrio do sistema religioso, né? Então, diz que o homem tem o direito de aceitar Jesus, ele tem o direito de escolher o seu destino, né? Ou seja, decidir por Deus e decidir por ir para o inferno sem aceitar Jesus. Então, esse é o sistema, o falso livre-arbítrio. E hoje nós iremos aprender no apostolado que nós fomos predestinados segundo o propósito de Deus e que não dependeu de nós. Nós não fizemos nada para que nós possamos conhecer a Deus, mas o que Ele fez por nós. Não foi a vontade do homem, não foi o propósito do homem, mas foi o propósito de Deus. Então, o livre-arbítrio diz que ou você aceita ou você rejeita, né? Você tem a liberdade de escolha. Mas, amados, não está escrito na palavra de Deus que Deus deu esse livre-arbítrio. Quem fala que o homem tem o livre-arbítrio é o sistema religioso, que traz uma falsa interpretação para os eleitos. E hoje nós vamos entender sobre a predestinação para nós. Vamos ver o que Jesus falou sobre a predestinação, sobre aceitar, sobre confessar. João, capítulo 6, e o versículo 44. João capítulo 6 e o versículo é o 44. Ninguém
pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Então, quando Jesus diz que ninguém pode vir a mim sem que o Pai me trouxer, é que ninguém vai até Deus, se não for predestinado por Deus. Então, aqui quando Jesus diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que enviou não o trouxer. Então, amados, o Pai enviou ou trouxer, nada mais é do que ser predestinado. Então, nós confessamos a Jesus, nós servimos a Deus, declaramos que Ele é Senhor das nossas vidas, não porque nós decidimos, não porque foi nós que escolhemos a Deus, porque o próprio Jesus diz que ninguém pode vir a mim, ou ninguém pode vir aceitar, né? Ninguém pode vir confessar, porque na verdade, na graça, não é aceitar Jesus, né? É confessar o que Cristo já fez por nós e reconhecer como Senhor nas nossas vidas, porque nós já somos salvos pela graça. Glória a Deus. Então, se ninguém pode vir a mim, é que então nós não podemos ter essa escolha, né? Essa escolha foi de Deus, porque o próprio Jesus falou, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então nós chegamos e servimos a Deus porque Deus nos predestinou. Houve um propósito segundo a vontade de Deus. Então, está claro a palavra de Deus e nós cremos. Glória a Deus. Nós ainda iremos ver aqui nós lemos o livro de João, que é um livro ainda histórico, né? Mas vamos ver agora a graça consumada, a qual o apóstolo Paulo trouxe, né? Esse apostolado. Vamos ver o que o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, vamos ver o que ele falou? Romanos 9 e 16. Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Glória a Deus. Então, amados, aqui existem algumas versões, né? Algumas versões dizem assim, pois, não depende do que quer ou de quem trabalha. Eu gosto dessa versão também. Essa aqui diz, pois não depende do desejo ou do esforço. O desejo, o que é o desejo? Eu aceitar, eu querer, né, ir até Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não depende do desejo, não depende da vontade, não depende do nosso querer, depende ou do nosso esforço, ou seja, eu preciso fazer ainda mais alguma coisa, eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar para que Deus veja o meu desempenho, né, para que realmente eu seja salva através dos meus esforços ou através da minha escolha, que é desejo, assim como o apóstolo Paulo diz. Assim, pois não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Ou seja, depende de Deus que nos predestinou. Se compadecer, nada mais é do que Ele predestinou, porque nós já somos predestinados e existe um tempo predestinado de Deus para que nós possamos chegar a Deus, servir a Deus. Eu tive um tempo predestinado para chegar a servir a Deus, né? E um outro tempo predestinado também para estar ministrando também a palavra de Deus. Tudo é uma predestinação de Deus para o nosso espírito. Então aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro
que não depende do desejo, não depende da vontade, não depende se a pessoa aceita Jesus ou do quanto ela se esforça, ela se esmera, de quanto ela possa fazer, ou qualquer coisa humana, mas de Deus que se compadece. Então, amados, a graça, ela é uma revelação de... Agora é sim. Isso que eu falei, que caindo ali. Oi. Isso, caindo mais, caindo tudo. Glória a Deus. Tá vendo lá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Então, vamos ver. Vamos ainda ler aqui Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Aqui no meu eu só botei uma página mesmo. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. O 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Então, amados, está claro que nós fomos predestinados por Deus e que não existe o livre-arbítrio, né? Não depende do homem querer, né? Não depende do homem aceitar, porque Deus, ele é soberano e ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Então, aqui no 30, e aos que predestinou. Então, aos quem? Né? Os que predestinou. Então, fomos nós. Como aqui no 29 diz, os que dantes conheceu, também os predestinou. Então, nós fomos predestinados segundo o propósito de Deus. Aí nós podemos perguntar, para quê, né? Aí continuando aqui no 29, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, amados, nós fomos predestinados por Deus, glória a Deus. E no 30, aos que predestinou, a estes também chamou. Então, nós fomos chamados e predestinados por Deus. A estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Então, nós já fomos justificados por Deus, nós somos predestinados e a qual ele já nos glorificou. Glória a Deus, porque está escrito e nós cremos. Então, não é a nossa vontade, amados. Não somos nós que decidimos. Deus já decidiu, né? Ele já predestinou, ele já escolheu de antemão, né? O nosso espírito. Né? Nós somos predestinados, não é a nossa carne. O que é predestinado é o nosso espírito. Então, é o nosso espírito, amado, que já está justificado diante de Deus, já está predestinado segundo o propósito, a vontade soberana de Deus. Glória a Deus. Ainda vamos ver o livro de Efésios agora, o capítulo é o 1 e o versículo é o 11.
Efésios capítulo 1, o versículo é o 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Glória a Deus. Então, amados, nós fomos predestinados segundo o conselho da vontade de Deus. Ele nos predestinou. Glória a Deus. E fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Então, havendo sido predestinado, então é passado, nós já fomos predestinados. Nós já nascemos predestinados. Então, a vontade de Deus, que é soberana, segundo o propósito dele para nós, é que nós já somos predestinados, porque nós já fomos, como diz aqui o verbo que está no passado, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados. Nós não seremos, né? Nós já fomos e já fomos predestinados para a glória de Deus, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Então, não fomos nós que decidimos, né? Foi Deus que nos predestinou. Para quê? Para e segundo o propósito dele, segundo a sua vontade. Deus não está perguntando se você concorda, se você aceita, se você quer ser predestinado, né? Apenas nós cremos no que está escrito, ele é soberano e nós já fomos, segundo a vontade dele soberana, nós já fomos predestinados. Glória a Deus por este mover, por esta palavra. Ainda iremos ler, aqui ainda em Efésios, o capítulo é o 4 e o 5. Aliás, é o capítulo 1 ainda, somente muda o versículo. O versículo é o 4 e o 5. Que nós fomos, além de predestinados, nós também fomos escolhidos, ou seja, escolhidos e predestinados. O 4 do capítulo 1 de Efésios, o versículo 4 e o 5. O 4. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então, amados, nós somos filhos predestinados, não é porque nós aceitamos Jesus, como o falso livre-arbítrio diz que você aceitando Jesus, agora você é filho de Deus e agora você é salvo. O que o apóstolo dos gentios, o que o nosso apóstolo da graça, a qual recebeu as revelações diz, é que nós fomos predestinados, né? Em amor. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção. Então nós somos filhos de adoção. Glória a Deus. E por predestinação, nós somos filhos por predestinação. Porque os que eram filhos eram os judeus. E os gentios, nós somos por adoção. Nós viemos depois. Mas agora, todos, agora na graça, tanto faz ser judeu na carne ou gentil na carne, nós agora todos já estão debaixo desta graça, debaixo desta aliança, porque tudo agora na graça é um só. Glória a Deus. Então, mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo finaliza aqui no versículo 5, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Aqui ele confirma a mesma coisa do versículo 11, né? Segundo o propósito da sua vontade. Então, não somos nós que decidimos, não fomos nós que escolhemos, mas foi
nós fomos predestinados, nós somos filhos por adoção, né? Por predestinação, e nós cremos. Uma coisa que nós temos que aprender, amados, no apostolado, é não questionar a Deus, não questionar a palavra. Nós devemos crer, e o Espírito Santo de Deus vai nos dando entendimento e nos traz a perfeita direção, o perfeito entendimento, e nós começamos a entender. Na graça é diferente. É diferente da lei, né? Na lei você quer entender. A graça, primeiro nós cremos e depois nós começamos a entender. Quando nós cremos, o Espírito Santo testifica, aí nós começamos a entender a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios, o capítulo é o 6, o versículo 19 e 20. Primeira Coríntios capítulo 6, o 19 e o 20. O 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós pertencemos a quem, amados? A Deus. Glória a Deus. E fomos nós que decidimos, ou nós fomos comprados, como a palavra de Deus diz aqui no versículo 20, fomos comprados por bom preço. Se nós fomos comprados, nós temos um dono. Nós não somos de nós mesmos. E se nós não somos de nós mesmos, como que nós poderíamos aceitar Jesus ou decidir as coisas de Deus? Se eu quero ou se eu não quero? Se nós nem de nós mesmos somos, nós temos um dono. Quando alguém compra alguma coisa, aquela pessoa que comprou é a dona, né? Tomou posse daquilo que comprou. Então, amados, aqui Deus não perguntou se você queria pertencer a Deus. Deus decidiu, através da soberania dele, e já nos comprou. Glória a Deus, somos comprados. Nós não somos de nós mesmos. Então, se nós não somos de nós mesmos, fomos comprados pelo que Cristo já fez, não existe livre-arbítrio. Como que eu posso decidir se eu não sou de mim mesmo? Eu não pertenço de mim mesmo. Porque nós somos o templo, né, do Espírito Santo, aqui no versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Então, nós não somos, amados, de nós mesmos. Glória a Deus. Nós não buscamos a Deus porque nós queremos buscar. Nós buscamos a Deus porque nós somos dele. Nós fazemos parte dele. Nós fomos comprados. Nós não somos dele. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos de Deus. Glória a Deus. Então nós devemos ter esse entendimento, amados, né? Seja no ministério, seja a qual o que Deus predestinou para nós fazermos no trabalho de Deus, nós devemos entender que nós não somos de nós mesmos. Glória a Deus. Porque o trabalho que nós fazemos não é para nós, é para Ele. Então, se nós vimos assim, amados, nós não iremos nos decepcionar, nem com nós mesmos
nem com ninguém e nem com alguma coisa, porque não somos de nós mesmos. O trabalho de Deus também não é nosso. Nós trabalhamos para Deus. Nós vivemos para Deus, não é para nós mesmos, não somos de nós mesmos. Glória a Deus, porque nós fomos comprados. Glória a Deus. E quem foi comprado não precisa aceitar Jesus como é o livre-arbítrio, o falso livre-arbítrio, a qual o sistema religioso colocou para as ovelhas crerem nessa falsa interpretação. Vamos ver ainda mais um versículo, Filipenses capítulo 2, o versículo é o 13. Filipenses capítulo 2, o versículo é o 13. O 13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade, amados, é segundo a vontade de Deus. Então, Ele opera o querer e Ele opera o realizar, porque nós somos dele. E se nós somos dele e ele é o dono, ele faz como ele quer. Ele faz do jeito que ele quer, sem nos perguntar, porque ele é soberano. Glória a Deus. Quão maravilhoso, amados, é nós recebermos essas revelações da graça de Deus. Então, pois vos foi concedido. Já estou lendo outra. É o 2 e o 13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Então, o querer é o querer de Deus, amados. O querer, qual é o querer de Deus? Ele nos predestinou, já nos justificou, Ele já nos glorificou, nós já somos salvos pela graça de Deus. Ele cumpre a sua vontade, Ele cumpre o seu querer, porque Ele opera em vós o querer, é o querer dele. E o efetuar é o realizar, ou seja, Ele realiza o querer e Ele efetua a vontade dele, amados. Então, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, é segundo a vontade dele, nós já fomos predestinados. Então, aqui é desmascara novamente o falso livre-arbítrio, né? A qual é uma falsa interpretação do sistema religioso para confundir as mentes das ovelhas de Deus. Mas glória a Deus que nós recebemos a graça e nós recebemos o apostolado e nós recebemos o perfeito entendimento quando nós recebemos essas revelações, as fortalezas, elas são tiradas, elas caem, essas fortalezas do falso livre-arbítrio. Glória a Deus. Então, amados, nós temos o poder de escolhermos, sim, algumas coisas, né? Ou seja, as coisas terrenas, as coisas carnais, as coisas humanas. Nós podemos escolher o tipo de comida que você vai comer, se você quer pintar o cabelo, se você quer comprar uma casa, a cor da casa, a cor do carro. Isso são coisas terrenas. Nós podemos escolher. Deus, ele não vai interferir nas nossas escolhas humanas, nas escolhas terrenas e carnais. Ele não vai interferir. O que acontece, na verdade, é que muitas vezes o sistema religioso coloca para a igreja doutrina de homens, dizendo que é doutrina de Deus. Ou seja, alguns ministérios, mulheres não cortam cabelo, homens não tirem barba, não pode usar calça, não pode usar maquiagem, não pode usar calça comprida.
Então, isso são doutrinas de homens. Então, concernente a essas coisas, amados, nós temos a nossa liberdade de escolha. Deus não vai interferir nas coisas humanas, nas coisas terrenas e nas carnais, para que nós possamos entender que essa predestinação é para o nosso espírito. E as coisas concernentes às coisas espirituais, o que Deus já decidiu, o que Ele já estabeleceu para o nosso espírito, essas coisas elas são imutáveis, elas não se mudam, elas não se conquistam, elas já estão todas consumadas. Então não depende de nós, não depende de eu querer, do meu fazer, do meu realizar, do meu trabalho, da minha vontade. As coisas concernentes às coisas espirituais dependeu do que Cristo já fez, dependeu da obra consumada de Cristo por nós. Então essa é a diferença de liberdade de escolha a qual nós temos concernentes às coisas humanas. E as coisas espirituais já estão todas resolvidas, amados. Todas já estão resolvidas a nós, por predestinação de Deus para nós. E as coisas terrenas podemos sim e devemos mudar as coisas, né? Eu quero mudar para louro, cabelo, quero mudar para vermelho. No momento eu não estou pintando, né? O meu. Ainda estou desfrutando ainda, que daqui a pouco vai chegar os brancos. E aí eu vou querer estar com ele escuro e por enquanto ele está natural. E isso não interfere, amados, né? Não interfere a cor do esmalte, não interfere a cor do cabelo. Deus, ele não está vendo as coisas terrenas, humanas e carnais das nossas vidas. Ele não vai interferir nas nossas vontades, né? Nossa vontade humana, mas na vontade soberana de Deus, Ele já definiu, já consumou. Glória a Deus. Nós vamos ainda ler Colossenses, capítulo 1, e o versículo 22, para que nós possamos entender que nós fomos predestinados no Espírito e não na carne. Colossenses, capítulo 1, 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus. Agora quando, amados? É na graça, né? Aqui no versículo 22, quando o apóstolo Paulo diz agora, é agora na graça, que já está consumada, como Jesus disse, está consumado. Então agora na graça já está consumado. E o que está consumado? Contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Então ele já reconciliou o nosso espírito. Então, se nós já estamos reconciliados com Deus, amados, como é que se explica o falso livre-arbítrio de que a pessoa tem que aceitar Jesus e ela tem o poder de escolha se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno, né? Enquanto que nós já fomos reconciliados com Deus. Quando fomos reconciliados? Perguntamos para Paulo. Vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Então foi pela morte de Jesus, através da carne, né, de Jesus, a qual nós fomos reconciliados com Deus pela morte. Para quê, né?
podemos perguntar novamente para o apóstolo Paulo. Aí ele responde: para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, nós estamos como diante de Deus? Apresentados como santos. Nós não somos mais pecadores. Como o sistema diz, aceite Jesus, né, para que seus pecados sejam perdoados, a qual na graça os nossos pecados não somente foram perdoados, como também foram apagados. Glória a Deus. E isso, nós agora na graça já nascemos sem pecados e já nascemos reconciliados, amados. Agora, na nova aliança, nós nascemos do jeito que está aqui em Colossenses 2. E o Colossenses 1 e 22. Para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, amados, não há culpa, não há mais condenação para nós. O que existe de culpa e condenação é a qual o sistema religioso imputa ainda para as ovelhas que ainda não têm esse entendimento que para eles, se não aceitar Jesus, vai para o inferno, né? Mas nós cremos na predestinação de Deus para nós, e nós já somos santos, irrepreensíveis, inculpáveis, e já estamos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. Glória a Deus. Então, amados, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos predestinou. Então, é isso que nós devemos entender, que não escolhemos a Deus, mas foi Ele quem nos predestinou. Essa palavra, ela traz um descanso para nós, né? Quando eu estava no sistema, eu ficava preocupada com a minha família, os que não, principalmente os que não tinham aceitado Jesus para serem salvos, né? Hoje não, eu estou tranquila, porque não depende de mim. E nunca vai depender. Dependeu do que Cristo fez. Glória a Deus. Vamos ler Efésios. Agora vamos ler o capítulo 2, o versículo 1, o 5 e o 6. Efésios 2, o capítulo é o 1, o 5, Efésios 2, aliás, o versículo é o 1, o 5 e o 6, o versículo. Efésios 2, o versículo 1. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a graça, amados, ela é racional, se entende por revelação da graça de Deus. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem está morto, amado, não fala. Quem está morto não aceita Jesus. Quem está morto não decide. E como é que estavam ainda antes de Jesus morrer? Como é que era a condição do homem ainda? A condição era essa: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os homens estavam assim, antes de Jesus morrer e ressuscitar, mortos nos delitos e nos pecados. Então, quem está morto não fala, amados. Quem está morto não decide, não aceita, não tem como decidir, como diz o falso livre-arbítrio. Glória a Deus. Vamos ler o 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Então, estando nós ainda mortos, ou seja, enquanto antes da morte de Jesus, o homem, ele era pecador. A condição dele era uma morte espiritual. Né? A morte era espiritual. Essa morte aqui, ela não é a carnal ainda, ela não é a terrena.
nos vivificou com Cristo. Então, quando é que o homem foi vivificado? É quando ele aceitou Jesus ou quando Jesus morreu e ressuscitou? É racional essa graça. Glória a Deus. Então, nos vivificou com Cristo. Então, nós fomos vivificados com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, é pela graça é que sois salvos. Não é eu que decido, não é eu que faço por meios agora de obras para que eu seja salvo. Não, é pelo que Cristo já fez. Nos vivificou com Cristo. Então nós recebemos vida, amados. Nós fomos reconciliados com Cristo. Foi quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou. E ele não está morrendo e não está mais ressuscitando, como o sistema diz, aceita Jesus e você é salvo. Aí, cada culto que você vai, aceita Jesus e você é salvo. Mas Jesus não está mais morrendo e não está mais ressuscitando. Foi por uma única oferta, né? E ele já nos santificou para sempre. Ele já nos justificou para sempre. Ele já nos aperfeiçoou. Ele já nos reconciliou em Cristo e é para sempre, amados. Então, está claro, nos vivificou com Cristo. Então, não é na hora que a pessoa decide. Então, não é por obras, não é pela vontade, não é pelo querer, não é pelo esforço, é pelo que Cristo já fez e é pela graça que somos salvos. Não é pela obra, não é pela nossa decisão, não é pelo nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é para as coisas concernentes, né, as coisas humanas. Por exemplo, se eu quero casar, eu escolho o esposo, né, coisas terrenas. Deus não vai escolher para mim. Ele também não vai escolher a minha casa, mas o meu espírito, o nosso espírito, já está completamente decidido por Deus e já está predestinado segundo a vontade soberana de Deus para nós. Glória a Deus. E o 6. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então é assim que estamos. Como estamos hoje? Nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é assim que estamos, reinando em vida, amados. Nós agora na graça, nós não precisamos fazer nenhum tipo de campanha para sermos libertos, não precisamos mais das boas obras para sermos salvos. Nós fomos predestinados e somos filhos predestinados por Deus, pelo amor de Deus para conosco. Nós vamos ler agora o Salmos, o 100 e o versículo 3, para que nós possamos finalizar a live, esse apostolado. Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Glória a Deus. E quem é Deus é Senhor e Ele é soberano. Foi Ele e não nós. Então foi Ele, amados, que nos fez ovelha do seu pasto. Não fomos nós, né? Não fomos nós que decidimos ser ovelhas do Senhor. Não fomos nós que decidimos por Deus. Foi Ele que decidiu primeiramente por nós. Então, como está escrito,
sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. E está escrito, amado, e nós cremos. E Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então foi Ele que nos fez suas ovelhas e ovelhas do seu pasto. Então foi da vontade dele, a qual Ele já nos fez ovelhas e ovelhas do seu pasto. Nós agora já somos ovelhas do Senhor, nós já estamos no pasto, glória a Deus. O pasto é nós estarmos debaixo desse apostolado, a qual nós estamos nos alimentando do apostolado, recebendo as revelações da graça de Deus. Então, amados, esse foi o nosso tema, qual hoje nós estudamos a graça e o apostolado esta noite. O tema: você foi predestinado segundo o propósito de Deus. Livre-arbítrio não exige. E se tiver escrito, nós cremos, né? E nós cremos porque está escrito. Então, essa é a graça e esse é o apostolado. E graça e paz. Glória a Deus pela sua vida e aplauda ao Senhor.